Jorge Vinícius e as notícias do esporte diariamente aqui com a gente no Nova Manhã. Bom dia, Jorge. Bom dia para você, Mauro. Bom dia, tudo bem, Adriana? Bom dia, tudo Jorge bem, né? Vinícius. Tudo ótimo. Muito bem. A todos que nos acompanham no Brasil e no exterior, estamos chegando aqui para atualizar as notícias do esporte e a nossa torcida aí para o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, o Renan Dalzotto aí, que ele se recupere, saia logo dessa intubação aí e volte à sua vida, né, normal aí, dirigindo a nossa seleção brasileira que está se preparando para disputar a Olimpíada de Tóquio no Japão neste ano, a partir do dia 23 de julho. Bom, futebol tomando conta aqui do nosso noticiário, porque teremos hoje a largada na Libertadores da chamada fase de grupos e teremos 4 representantes do futebol brasileiro em ação. Na sessão das 7h15 da noite, na altitude de 3.640 metros na Bolívia, em La Paz, o Always Red enfrenta o Internacional. O time colorado enfrenta então o Always Red da Bolívia a mais de 3.600 metros de altitude em La Paz. O Santos recebe na Vila Belmiro, a nível do mar, o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Então tem o Santos hoje, que é o atual vice-campeão da Libertadores, em campo às 19h15, horário de Brasília. Na sessão das 9h30 da noite, o São Paulo joga contra o Sporting Cristal do Peru. Só um detalhe interessante é que havia um treino marcado ontem em Lima, no Peru, para o São Paulo fazer o trabalho de reconhecimento do gramado. Isso aí é uma prática normal, né? Nos jogos internacionais, sul-americanos, europeus, enfim, o time conhecer a situação do gramado, tal, esse tipo de coisa. E o São Paulo foi impedido de fazer esse treinamento. Inclusive foi disponibilizado o centro de treinamentos da seleção peruana, também em Lima, para que o São Paulo pudesse treinar. Mas não deixaram apenas então somente a delegação chegar a Lima, no Peru, por causa dessa pandemia da Covid, e brasileiros saindo do nosso país. Olha onde nós chegamos, hein? E em Lima, no Peru, o São Paulo teve que ficar preso no hotel. Não pôde treinar para o jogo desta noite contra o Sporting Cristal do Peru. E hoje também tem a estreia do Flamengo, hein? O rubro-negro está na Argentina e às 9h30 enfrenta o Vélez Sarsfield, fazendo também a sua estreia. Que situação é essa, né? É vexatória, não, Mauro e Adriana? Um time brasileiro como o São Paulo ficar trancado no hotel, porque os peruanos ficam com medo, né? Ficam receosos de que tem alguém do São Paulo, da delegação, contaminado, que possa, né, passar aí a Covid à frente, né? Quando a gente fala, ou falou, que a pandemia poderia nos transformar em párias, né, em párias no mundo, era sobre isso que a gente falava. E nós não temos autorização para entrar em uma série de países. Numa competição esportiva acontece esse tipo de constrangimento. É isso que deu o mau gerenciamento da pandemia aqui no Brasil, Jorge. A gente está falando aqui, né, de Lima, no Peru. Olha só essa situação envolvendo o São Paulo. Bom, ainda no futebol sul-americano, hoje mais 2 estreias de representantes brasileiros na Copa Sul-Americana. 7h15 da noite em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o Newell's Old Boys da Argentina. E às 9h30 tem um outro Atlético, o Atlético Paranaense, jogando em Quito, no Equador, contra a Sociedade Desportiva Aucas. Então os 2 Atléticos, o goianiense e o paranaense, hoje estreando também na Copa Sul-Americana. CBF definiu ontem as datas e os horários das 2 partidas eliminatórias, jogo único, as semifinais da Copa do Nordeste. E atenção, Fortaleza! Fortaleza será a capital da Copa do Nordeste no sábado, com a realização de 2 jogos no mesmo estádio. Às 4h, a definição do primeiro finalista entre Ceará e Vitória. E às 8h30 da noite, também no sábado, Fortaleza e Bahia. Como dissemos ontem, poderemos ter um clássico decidindo a Copa do Nordeste entre Bahia e Vitória,
ou um clássico local, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. E também uma final envolvendo um cearense e um representante baiano. Agora, Mauro, Taliaferri, Adriana, todos que nos acompanham, tem uma rebelião aí dos principais times europeus, 12 deles criando uma Superliga para reunir mais receita, para deixar os times médios e pequenos do futebol europeu mais pobres e eles mais milionários, bilionários ainda, hein, Mauro? Olha, e não são qualquer clubes, né? Clubes gigantes que já ganham muito, São clubes de 3 países, né, Jorge? Inglaterra, Itália, não me lembro o terceiro. E Espanha. Espanha. Os times alemãos ficaram de fora dessa. Pois é, nenhum time alemão, nenhum time francês. E a gente colocaria, né, entre esses times o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain, né, que é uma potência hoje. Esses estão recuando, mas os 6 times ingleses são Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea e o Liverpool. Na Espanha, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, e os 3 italianos, Inter de Milão, Milan e Juventus. Qual é a proposta desses 12 dos maiores clubes do futebol europeu e do mundo? Eles querem e estão formando uma Superliga para realizarem uma Supercopa da Europa com 20 clubes. Esses 12 fundadores teriam a presença de mais 3, seriam 15, e esses 15 não cairiam de divisão, sempre estariam na primeira divisão. E aí qual é o objetivo desses 12 maiores clubes num primeiro momento? Reunir toda a receita financeira e se enriquecerem mais ainda com relação às potências menores, os times chamados medianos, né? Os times médios e pequenos da Europa. Mas a União Europeia de Futebol, a UEFA, já se posicionou. Ela está mudando, inclusive, o regulamento das próximas competições, principalmente da Liga dos Campeões, está passando a ser um campeonato com 36 clubes, dando mais oportunidades para as outras equipes, formato completamente distinto, e a UEFA já se posicionou. Se for fundada essa Superliga, esses times estão fora, estão eliminados de qualquer competição nacional e internacional, e os seus jogadores, atenção, não poderão servir as suas seleções nas competições internacionais. Então vai dar muito pano para manga essa situação de criação dessa Superliga na Europa. Nós estamos apenas começando, né? São os primeiros capítulos de uma longa e extensa novela no futebol europeu, Mauro e Adriana. Novela que a gente vai seguir aqui com o Jorge Vinícius, que volta amanhã aqui trazendo mais notícias do esporte aqui no Nova Manhã e os resultados de todos esses jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Até amanhã, Jorge. Obrigado por hoje. Um abraço a todos e a gente retorna amanhã com a jogada aqui no Nova Manhã.